Graças a Deus. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, por favor. Evangelho de João, capítulo 3. Nós começamos, a partir de domingo, a falar sobre um assunto que vamos estender nos próximos domingos, nas próximas quartas-feiras, para que ninguém termine esse ano sem primeiro, ou sem que antes... Abaixa um pouquinho só o microfone, por favor, Luciano. Venha se tornar um filho de Deus. Porque, como a gente falou no domingo, um dos enganos do diabo que mais tem impedido as pessoas de nascerem de Deus é aquela ideia de que todos são filhos de Deus. Até quem brinque, né? Às vezes falando com outros, diz assim: não, fulano, eu também sou filho de Deus, né? O ciclano também é filho de Deus. E cai nesse engano diabólico de achar que todos são filhos de Deus. E como nós vimos na Bíblia, que quem vive no pecado não é filho de Deus, que quem não nasceu de Deus não é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus, porque foram criados por Deus. Mas ser criatura de Deus é uma coisa, ser filho de Deus é outra coisa completamente diferente. Então, aqui no livro de João, no capítulo 3, nós temos um outro exemplo que deixa bem claro isso, que é o exemplo de Nicodemos. Já abriram aí? Então, vamos ler, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então esse homem chamado Nicodemos, que era um fariseu, era um religioso e até um importante religioso daquela época, ele reconheceu que Jesus era o Messias, reconheceu que Jesus era de Deus, pelos milagres que Jesus fazia, o que já era um grande passo, porque muitos fariseus como ele não reconheciam, não viam em Jesus o Filho de Deus. Este reconheceu, e por isso foi até Jesus, mesmo que de noite, para não ser visto, né, e não ser criticado pelos outros fariseus, mas mesmo assim ele foi lá falar com Jesus, expor a Jesus que ele reconhecia Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. E ele talvez até esperasse que Jesus ficasse feliz com isso, né? Afinal, um fariseu reconhecendo que eu sou o Messias, pensava ele que Jesus ficaria satisfeito só em ouvir aquelas palavras. Mas, para surpresa dele, ao invés de Jesus ficar encantado com aquelas palavras bonitas, Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É como se Jesus dissesse, em outras palavras, é como se Jesus respondesse para ele o seguinte: olha, eu sei que você é um importante religioso, eu sei que você é um importante cumpridor das leis de Moisés, e essas palavras que você me disse são maravilhosas, mas não é o suficiente. O que eu quero é que você nasça de novo. E se a gente for avaliar, trazendo isso para nós, estar dentro da igreja, reconhecer que Deus existe, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, e até ver vários milagres nas nossas vidas, não nos faz estar salvos. Porque, a exemplo de Nicodemos, existem muitas pessoas que são religiosas, são assíduas, como Nicodemos era um exemplar cumpridor dos seus compromissos religiosos. Há muitos que são assíduos na igreja, há muitos que estão há anos na igreja, que já conhecem a palavra há muito tempo, são capazes até de chegar aqui no púlpito, e se der uma oportunidade para elas, são capazes de fazer uma pregação até melhor do que a minha, porque há anos que ela ouve a palavra de Deus, mas ainda assim não nasceram de novo.
mudaram de religião, eram católicos e hoje são evangélicos, eram descrentes e hoje são evangélicos, mas continua a mesma pessoa. Era Maria católica, hoje é a Maria crente. Era o João espírita, hoje é o João evangélico, mas é o mesmo João. Mudou a religião, mas a pessoa mesmo não mudou. Então o que salva não é estar dentro da igreja, não é conhecer a Bíblia, não é falar palavras maravilhosas. Você vê que tem na internet por aí afora gente que prega bonito, que é uma beleza, não é? Mas quando você vê o caráter da pessoa, você vê quando você observa as atitudes da pessoa, as escolhas que ela faz. Então, falar de Deus é uma coisa que qualquer pessoa pode falar, lindamente, mas ser nascido de Deus é outra coisa. Amém? Então, Jesus disse para ele: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 4, então disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja só como que é a dificuldade de quem não é nascido de Deus em entender as coisas espirituais. Quando Jesus disse para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, Nicodemos perguntou: mas como assim? Como que eu, sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe? Então a pessoa, quando ela não é nascida de Deus, ela tem dificuldade de entender as coisas mais simples. Eu posso fazer aqui um desabafo? Posso ou não posso? Ou é só você que pode desabafar? Eu posso fazer aqui um pequeno desabafo? Às vezes, pessoal, eu estou lendo a Bíblia e às vezes eu tenho aqui Deus me dá algumas revelações maravilhosas, coisas assim profundas, que eu penso logo em dividir com vocês. Mas às vezes Deus fala assim: não, meu filho, se nas coisas mais simples muitos não têm conseguido colocar em prática, isso não é para agora. Percebe sim ou não? Porque às vezes a gente conversa, a gente atende, a gente ouve casos de pessoas que estão na igreja há anos e as coisas mais simples. Às vezes você tem que estar lá como uma criança, você tem que dar o leitinho na boca, quando você quer dar um alimento mais sólido, uma coisa mais profunda. Mas por quê? Porque não nasceu de quem? De Deus. Então a pessoa fica ali patinando anos na igreja, errando erros que ela já não deveria mais errar, cometendo coisas que há muito tempo ela já não deveria mais cometer. Então Nicodemos era um religioso, mas tinha dificuldade de entender as coisas mais simples. Então Jesus respondeu assim a ele, versículo 5: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Então aqui Jesus mostra 3 tipos de nascidos: o nascido da carne, que ele diz que é carne, o nascido da água e depois o nascido do Espírito, que é espiritual. Então, dentro da igreja nós temos 3 tipos de pessoas, 3 tipos de nascidos: o nascido da carne, o nascido da água e o nascido do Espírito. Vamos começar pelo nascido da carne. Quem é o nascido da carne? Jesus disse: o nascido da carne é carne, ou seja, é aquela pessoa carnal. Ela está dentro da igreja, mas ainda não se converteu. A sua mente ainda é uma mente carnal, seus pensamentos são carnais. Você sabe, há pessoas que estão dentro da igreja e que elas pensam exatamente as mesmas coisas que os incrédulos pensam. Você sabe, tem pessoas, por exemplo, que estão na igreja, por exemplo, a título no que diz respeito a ofertas e dízimos, embora ela esteja dentro da igreja e já tenha visto tantos testemunhos maravilhosos, tem gente dentro da igreja
que quando se trata de dízimos, ofertas, sacrifícios, ela pensa a mesma coisa que os que estão lá fora pensam. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas que em termos de sentir, sentem as mesmas coisas que os incrédulos sentem. Sentem ódio, sentem mágoa, sentem inveja, sentem orgulho. Então, quando você pega uma pessoa dessa, que está dentro da igreja, e pensa como os que não estão, sente como os que não estão, age igual os que não estão na igreja. Qual é a diferença dessa pessoa que está na igreja para aqueles que não estão? Nenhuma. Ela é tanto carne quanto os que não estão. Então, como que Deus pode salvar uma pessoa que está dentro da igreja e se recusa a mudar? Por isso que Jesus afirma: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O nascido da carne pode entrar na igreja, o nascido da carne pode entrar na obra de Deus, o nascido da carne pode entrar em qualquer lugar, mas não entra onde? No reino dos céus. Porque no reino dos céus, o nascido da carne não entra. Só entra quem nasce do Espírito, quem nasce de Deus. Amém? Então, o nascido da carne, ele tem essa característica. E às vezes, acaba se tornando a queda ou a causa de escândalo para aqueles que estão começando agora. Porque você, com certeza, já ouviu alguém fazer algum comentário como quem diz assim: olha, eu não sei como é que fulano vai à igreja. O fulano é da igreja, olha a atitude dele. Fulano vai na igreja, olha só, faz isso, faz aquilo, mente, engana, rouba, faz aquilo outro. Você já viu comentários como esse? Já ou não já? Duvido que você não tenha ouvido. De repente, lá onde você vive, tem uma pessoa que é da igreja e tem um péssimo testemunho. Os seus vizinhos vivem falando. Às vezes até chega em você. Às vezes quer tirar satisfação com quem? Com você. E muitas pessoas novas na igreja acabam se escandalizando, porque acaba conhecendo dentro da igreja os nascidos da carne, e às vezes não entende como é que pode uma pessoa estar na igreja, uma pessoa fazer a obra, uma pessoa estar na igreja e ter esse tipo de comportamento. São os nascidos do quê? Da carne. São os nascidos da carne. Eu já vi casos de pessoas que estavam na igreja e quando chegou uma pessoa nova, começou a criticar a igreja para a pessoa que estava chegando agora. Alguém pode perguntar assim: mas não faz sentido, se a pessoa não gosta da igreja, por que frequenta a igreja? Se ela não concorda com o que é pregado, por que ela continua vindo? Porque a carne é assim, gosta das reuniões, gosta das músicas, gosta às vezes do pastor, de um determinado pastor, mas às vezes não gosta do quê? Do outro. Já houve casos de chegar as pessoas e dizer assim: quem é o pastor que vai fazer a reunião hoje? É o pastor fulano, então eu volto ao horário. Não é verdade? É o nascido da carne. Ele quer ser bajulado, quer ser agradado, porque é carne. Carne gosta de carne. E há quem goste de paparicar, há quem goste de bajular os carnais, porque não estão preocupados com a salvação daquelas pessoas, estão preocupados em ganhar elas para ela e não para quem? Por isso que às vezes você vê em muitas igrejas por aí fora que o altar parece mais um palco, né? A reunião é mais para agradar as pessoas do que para agradar a quem? A Deus. A pregação é mais voltada para agradar as pessoas do que para agradar a quem? Então, por isso que existe aí fora muitos carnais, religiosos, pessoas que conhecem a Bíblia, mas a vida delas não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Amém? Agora, e os nascidos da água? Quem é os nascidos da água? O nascido da água, para ficar mais fácil para você entender, é aquele que está no meio do caminho. Nem é o nascido do Espírito e nem é o nascido da carne. Ou seja, eu posso, para simplificar, eu posso dizer para você que os nascidos da água são os convertidos. Porque o nascido da água, e é chamado nascido da água por causa do batismo nas águas, quando a pessoa se converte, quando ela se entrega a Jesus através do batismo nas águas, ela deixa a prática do pecado. Então, o nascido da água deixou o vício, o nascido da água deixou a prostituição, o nascido da água se tornou dizimista, o nascido da água
ele deixou a mentira. Só que, embora ele deixou o pecado, embora ele se converteu, ele ainda não nasceu de novo. E por isso, a velha criatura ainda está dentro dele. Vamos dar alguns exemplos para você entender melhor. Imagine, por exemplo, o jovem que chegou na igreja e deixou o mundo. Deixou as noitadas, deixou as más companhias, mas ainda sente saudade. O mundo ainda lhe atrai. O mundo ainda... Ela deixou o mundo, mas o mundo ainda está onde? Dentro dela. É aquela pessoa, por exemplo, que deixou o vício, mas ela ainda sente saudade daquelas saídas que ela tinha, noturna, daquela vida desregrada que ela vivia. Então, embora ela já não está mais no mundo, mas o desejo pelo mundo ainda está dentro dela. Ela se converteu, deixou o pecado, mas o desejo pelo pecado ainda existe dentro dela. E é aí que está o perigo. Porque se ela não matar aquela velha criatura que está dentro dela, se ela não arrancar e se desfazer dessa velha criatura que está dentro dela, a chance dela voltar para o mundo é muito grande. Então, é uma situação de risco a pessoa ser apenas um convertido, enquanto ela não se tornar um nascido de quem? Um nascido de Deus, que é o nascido do Espírito. Amém? E o nascido do Espírito é aquele que nasceu de novo. É aquele que hoje ele é uma nova criatura. A mente dele não é mais aquela mente de antigamente, maliciosa, julgadora, aquela mente promíscua. Não, hoje a mente dele é pura. É uma mente limpa, uma consciência em paz com Deus. O coração dele hoje é um novo coração. Já não é mais aquele coração genioso, já não é mais aquele coração magoado, aquele coração orgulhoso, como Jesus diz, né? O coração como de uma criança. É um coração puro. As atitudes dela já não são mais as mesmas. E ao contrário do nascido da água, que ainda sente atração pelo mundo, o nascido do Espírito, ele tem nojo do que ele era. É aquela pessoa que largou o mundo e ela diz assim: eu prefiro morrer do que voltar para esse mundo da onde Deus me tirou. É aquela pessoa que deixou os vícios e quando ela lembra do que ela era, ela tem até vergonha. Ela tem até vergonha. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que tinham tatuagem, essas coisas, e elas até às vezes escondiam, porque ela sente até vergonha daquilo que ela foi. Ela não é mais, mas ela tem até vergonha daquilo. Vergonha que eu digo assim, sabe? Ela pensa assim: poxa vida, como eu pude ser uma pessoa como eu fui? Como eu tive coragem de fazer as coisas que eu fazia? Então você percebe que ela e aquela pessoa que ela foi não tem nada o quê? Nada a ver. De fato, ela se transformou numa nova o quê? Numa nova criatura. Amém? Agora, por que é tão difícil isso acontecer? Por que há mais nascidos na carne e nascidos da água do que nascidos do Espírito? Por que isso é tão difícil acontecer? Será que Deus, Ele não quer fazer isso? Será que Deus não quer ou não tem prazer em ver as pessoas nascendo de novo? Você pode ter certeza que é o que Deus mais quer. Mas Deus só pode operar o novo nascimento na vida de quem está, vamos dizer assim, com nojo daquilo que ela é. Não importa, a pessoa mais pecadora da face da terra pode entrar por aquela porta hoje, agora, e dizer o seguinte: meu Deus, eu tenho nojo da vida que eu vivo, eu tenho nojo das coisas que eu faço, e se for para viver essa pessoa que eu tenho sido até hoje, eu prefiro que o Senhor me mate agora mesmo, mas eu não quero sair daqui essa mesma pessoa. Olha para mim, por favor. Eu duvido que essa pessoa saia do mesmo jeito, ainda que seja a primeira vez dela na igreja.
Eu duvido que o Espírito Santo não vem sobre uma pessoa dessa e faz dela uma nova criatura. O problema é que muitas pessoas, elas ainda estão apegadas à velha criatura. Elas ainda estão apegadas às velhas atitudes, os velhos hábitos, os velhos costumes, e às vezes quando é confrontada sobre mudar o seu feitio, sobre mudar as suas atitudes, a pessoa diz: não, mas isso é o meu jeito, isso é minha criação. Então a pessoa, não há dentro dela um desejo de mudar, não há dentro dela essa sede de mudar. Então por isso, Deus não pode operar, Deus não pode dar uma vida nova para alguém que tem prazer na vida velha. Imagine você está lá com um casaco velho, todo furado, rasgado, sujo, e eu chego com um casaco novo, limpinho, nunca usado para me dar. Mas você diz assim: mas esse casaco velho já está tanto tempo comigo, eu já gosto tanto dele, não, eu quero ficar com ele mesmo. Então, eu posso colocar o novo por cima do velho? Não. Eu só posso lhe dar o novo quando você deitar fora o velho. Porque quando se trata de nova criatura, não é como as coisas que você compra, né? Você compra um sapato novo, o que é que você faz com o velho? Não, deita fora nada, tem um monte de velho lá na sua casa. É, não é? Você guarda o velho para de vez em quando. É, não é? Se não, você compra uma camisa nova, o que você faz com a velha? Guarda, é mais uma, né? É ou não é? Com a vida não é assim. Deus só dá nova depois que primeiro você dá a velha para Ele. Quando você diz: esse velho homem que eu sou, essa velha mulher que eu sou, eu dou para o Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa, eu quero ser uma nova pessoa. Aí o Espírito Santo vem e transforma. Ele vem e Ele opera, porque o novo nascimento é Ele quem opera. É Ele quem vem e faz nova todas as coisas. Ele apaga o seu passado, Ele lança fora o que você já foi, o que você já fez, e faz de você uma nova criatura. Amém? E aí, dessa maneira você pode dizer: agora eu sou filho de Deus. Eu não sou um nascido da carne, eu não sou apenas um aguado, um nascido da água. Não, agora eu nasci de Deus. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu sou um filho, uma filha de Deus. E não existe coisa mais importante do que isso. Não existe nada mais glorioso do que isso. Esse sim é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. É o milagre do novo nascimento. A gente tem na Igreja Versão milagres extraordinários, curas extraordinárias, testemunhos de empresários espetaculares. Mas o que enche mais os olhos de nós, pastores, é os milagres de transformação. Sabe por quê? Você pode chegar aqui e dar um testemunho maravilhoso: olha, eu me tornei bilionário, mas a gente ainda não está seguro, porque muita gente prosperou, muita gente foi curado, muita gente foi abençoado, mas depois pegou essa vida nova, essas conquistas novas, vamos dizer assim, e foram embora. Mas quando você nasce de novo, quando você diz: olha, pastor, hoje eu sou uma nova criatura, o Espírito Santo fez de mim uma nova criatura, a gente fica em paz, porque a gente sabe que aí você pode passar a luta que for, você pode enfrentar as tentações que forem, você nunca vai deixar a presença de Deus, enquanto você se manter esta nova criatura. Amém? Agora, se você conquistar muitas bênçãos, todas as bênçãos que você quiser, e não se tornar uma nova criatura, a obra de Deus está incompleta na sua vida. Para mim, quando isso acontece, para mim, é como você chegar em casa sujo, todo suado, todo sujo. Lembra aquele dia que você trabalhou num trabalho sujo, você pisou na lama, você suou o dia inteiro, aí quando você chega em casa todo suado, todo cheirando mal, o que é que você quer? Aí você, ao invés de tomar banho, você vai lá no guarda-fatos, tira a roupa suja e põe a roupa nova.
Como é que você se sente? Hã? Não, mas você botou uma roupa limpa. Você se sente limpo? Por quê? É uma roupa limpa no corpo sujo. Assim é a pessoa que conquista bênçãos, mas a vida velha, na velha criatura. Percebe? Ela tem uma vida física nova, mas a vida espiritual velha. É a pessoa que ela quer que o marido se converta, ela quer prosperar, ela quer ser curada, mas não quer o mais importante, que é nascer de quem? De Deus. Deveria ser o contrário, não é o contrário? Primeiro você toma banho, depois você põe a roupa limpa. Só depois que você está limpo é que você põe a roupa limpa. É por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas. Então tinha que ser exatamente assim. A pessoa tinha que chegar na igreja e pensar o seguinte: meu Deus, eu preciso pagar minhas dívidas, eu preciso ser curado, eu preciso o meu casamento ser restaurado, mas meu Deus, o que eu mais preciso é ser uma nova criatura. Não adianta o meu marido mudar e eu não mudar, não adianta a minha conta bancária mudar e eu não mudar, não adianta a minha saúde mudar e eu continuar o mesmo. Mas não. Quando você fala isso para muita gente, é como se ela dissesse o seguinte: primeiro eu quero resolver o meu problema, as outras coisas eu vejo depois. Você fala de nascer de novo, a pessoa, ela diz o seguinte: não, primeiro eu quero ver meu filho curado, primeiro eu quero prosperar, depois eu penso em nascer de novo. E aí às vezes o que acontece é que nenhuma coisa e nem outra. Amém? Então fiquem de pé, por favor.